Oi, meu nome é Adam e vamos começar mais um dia de devocional. É a devocional de número 21. O título da devocional de hoje é Poder da Oração. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos, capítulo 12, versículo 5. Presta atenção, Noah. A Zoe quer dormir. Orar é falar com Deus. Oramos para agradecer o jantar, para dizer a Deus que estamos tristes ou com medo. Podemos também orar para pedir coisas que precisamos. A oração pode ter muito poder. Quando oramos, às vezes Deus faz coisas que parecem impossíveis. Depois que Jesus voltou para o céu, Pedro e os outros discípulos passaram a falar sobre ele com outras pessoas. O rei não gostou nada disso e mandou prendê-los e fez coisas terríveis com eles. Enquanto esperava para saber o que o rei iria fazer, a igreja ficou orando por Pedro e Deus escutou aquela oração. No meio da noite, Pedro estava acorrentado, dormindo entre dois soldados, quando apareceu um anjo e disse: "Rápido, acorde, acorde!" E sabe o que aconteceu? As correntes se soltaram. Deus sempre ouve as nossas orações. O anjo tirou Pedro da prisão, mas ele estava tão confuso que pensou que aquilo não fosse real, mas era. Eles passaram pelos guardas e foram até o enorme portão de ferro da cidade, que se abriu sozinho. Quando teve certeza de que Pedro estava em segurança, o anjo foi embora. E então o discípulo percebeu que não era um sonho e foi para um lugar onde seus amigos estavam reunidos em oração. Eles ficaram maravilhados quando Pedro contou o que tinha acontecido. Não importa o que você está orando, Deus sempre ouve e algumas vezes Ele responde de formas incríveis. Uma curiosidade: nos tempos da Bíblia, as cidades tinham muros largos e portões para afastar os inimigos. Vejamos só o que a Bíblia nos diz. Abriremos no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 17 até o 42. Vejamos o que diz. Os apóstolos enfrentam oposição. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. O anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. "Vão ao templo e transmitam essa mensagem de vida", disse ele. De modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme havia sido instruído e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram e reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão.
Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. E então voltaram e contaram isso. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia mais ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão lá no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temia que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome deste homem, disse ele, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dentre os mortos, depois que os senhores o mataram e penduraram ele numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àquele que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais: Israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e o mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo.